Olá, este é o episódio número 8 da série O que é o Espiritismo. E nós estamos estudando os fundamentos e princípios do Espiritismo. E neste episódio, nós vamos falar da religião espírita. E já podemos iniciar com uma pergunta: o Espiritismo é uma religião? E podemos responder positivamente, mas o entendimento é diferente do que normalmente se pensa. O Espiritismo não é uma religião formalizada, institucionalizada, não é uma igreja. O Espiritismo é religião do ponto de vista das consequências morais da sua filosofia e da sua ciência, porque o Espiritismo não possui dogmas, mitos, crendices, rituais, paramentos, sacerdócio, altares e assim por diante. Então, desse ponto de vista formal, institucionalizado, o Espiritismo não é uma religião, mas do ponto de vista das consequências morais dos seus princípios, sim, o Espiritismo é uma religião, procurando ligar ou religar a todos nós a Deus, nosso Pai e Criador de tudo o que existe. Então, o Espiritismo é religião do ponto de vista moral, mas não é religião do ponto de vista formal. Pois bem, Allan Kardec, sempre orientado pelos espíritos superiores, primeiramente, ele estabeleceu as bases da filosofia espírita. Na sequência, as bases da ciência espírita. E mostrando que não basta, aqui na existência humana, preencher os sentidos físicos da nossa vida. Assim, então, ele preparou o terreno para explorar a magna questão da alma ou espírito. E é quando ele vai apresentar o aspecto religioso do espiritismo. Então, ele começa com a filosofia espírita, através de O Livro dos Espíritos, na sequência, a ciência espírita, com O Livro dos Médiuns, e, finalmente, o aspecto religioso do espiritismo com o Evangelho segundo o Espiritismo. É, portanto, toda uma ordem de ideias que vai, então, progredindo e vai se unindo e interagindo. E só para reforçar, não esqueça, quando falamos que a minha religião é o espiritismo, ou eu respondo, eu sou. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Estou querendo dizer que sigo o espiritismo do ponto de vista moral, porque o espiritismo propriamente dito é uma doutrina, um conjunto de princípios, mas que não é uma igreja institucionalizada. Isso não existe para o espiritismo. Pois bem, o espiritismo veio mostrar, demonstrar a todos nós a necessidade da nossa transformação moral, a necessidade da nossa humanização, da nossa espiritualização, ou do nosso autoconhecimento e autoeducação, ao estudar quem somos, qual é a nossa natureza, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E o Espiritismo é muito claro. Todo ser humano é um espírito reencarnado, destinado a chegar à perfeição, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. É aí, então, que trabalhamos a religiosidade, ou o sentimento religioso, a fé. Isso é muito importante para o espiritismo. O uso, então, da oração ou prece, da confiança nas leis divinas e na atuação dos bons espíritos. Portanto, religiosidade e espiritualidade,
para o Espiritismo, são da máxima importância. É por isso que nós não temos rituais, por isso que não temos altares, por isso que não usamos roupas especiais e nada dessas coisas. É religião em espírito e verdade, com toda a simplicidade e que depende dos nossos esforços em nos melhorarmos, principalmente do ponto de vista moral. Portanto, o Espiritismo desperta a nossa consciência para Deus, como Pai e Criador, e para a realidade do espírito imortal que todos somos. A morte não existe. A morte não é o fim de tudo. E mostra o Espiritismo que cada um aqui na Terra está no seu estágio evolutivo, tem a sua história, está no seu degrau, mas sempre caminhando para a frente. E isso, obviamente, vai depender das suas atitudes, do seu comportamento, do uso que fazemos do livre-arbítrio. Com o Espiritismo, nós conseguimos entender os mecanismos de funcionamento da lei divina, também conhecida como lei natural, e sempre nos solicitando a fé raciocinada. O verdadeiro espírita não é uma pessoa mística, não acredita em crendices e não segue princípios invariáveis, os chamados dogmas, porque isso não pertence ao espiritismo. Portanto, do ponto de vista das consequências morais da sua ciência e da sua filosofia, podemos dizer que o espiritismo é religião, mesmo porque o espiritismo resgata em espírito e verdade os ensinos morais de Jesus, tendo no evangelho, sim, um dos seus pontos de apoio, uma das suas bases. Por tudo isso, o espiritismo é religião, religião natural, que podemos até dizer religião do espírito, como temos uma ciência do espírito e uma filosofia do espírito. Quando adentramos ao centro espírita, nós não vamos encontrar uma igreja, nós vamos encontrar um edifício físico, simples, sem existir altar, sem culto a imagens, as pessoas que frequentam e trabalham no centro espírita usando roupas normais, nada de rituais, tudo feito com bastante simplicidade, harmonia, fraternidade, porque o verdadeiro culto é o culto do coração, é o culto íntimo, é a verdadeira religião. Portanto, então, podemos dizer, sim, que o espiritismo é religião, desde que compreendamos que estamos falando de religião do ponto de vista das consequências morais da aplicação dos princípios que formam o espiritismo. Fique conosco para o próximo episódio, onde vamos continuar a tratar dos princípios que formam o espiritismo ou doutrina espírita. Grande abraço a você e até o próximo vídeo.